A Bíblia de Jerusalém alterou Apocalipse 13:8? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, né? A BJ, e coloquei aqui a Bíblia CF para fazer uma comparação. Veja que a Bíblia de Jerusalém, ela fez uma tradução totalmente diferente da Bíblia ACF. Olha só como que ela coloca, né? Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Perceba que essa frase aqui, ó, desde a fundação do mundo, deixa eu marcar ela aqui, tá? Vou até trocar de cor aqui. Essa frase, ela está qualificando o que? O nome, certo? O nome não está escrito desde a fundação do mundo, ou seja, aquele pessoal que estava adorando a besta, eles não tinham os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo desde a fundação do mundo, né? E esse livro é do Cordeiro imolado, isto é, que foi morto, né? A Bíblia CF, por sua vez, ela já traduz totalmente diferente. Por quê? Porque quando você pega aqui a parte, ó, desde a fundação do mundo, que é a mesma parte aqui, ó, perceba que ela coloca essa frase ligada ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, na Bíblia de Jerusalém, o desde a fundação do mundo está ligado aos nomes que não foram escritos no livro da vida. Na Bíblia CF, o desde a fundação do mundo está ligado à morte do Cordeiro, ou seja, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Evidentemente que nessa tradução aqui da Bíblia CF não quer dizer que Jesus ele morreu na eternidade, mas que o propósito salvífico, o plano de salvação já estava estabelecido desde a fundação do mundo. Entende? Então essa seria a ideia, ou seja, na mente de Deus é como se Cristo ele iria fazer aquilo de uma forma ou de outra. Então já tem aquele plano consumado. Essa seria a ideia. Talvez por ter ali uma questão teológica um pouco complicada, né? Como é que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, né? Se ele morreu há 2000 anos atrás. Então, talvez por essa questão teológica um pouco complicada, mudou-se ali a tradução. Mas é possível fazer isso? Bom, a expressão desde a fundação do mundo, né, que você tem aqui, é essa aqui, ó, apó, catabolês, cosmo, tá? Aqui o apó desde, né, o catabolês fundação e o cosmo do mundo. Então, desde a fundação do mundo. Bom, o que acontece? A Bíblia CF, ela fez uma tradução respeitando as palavras, a posição das palavras da língua grega. Então, se você pegar aqui, ó, cada vocábulo que está aqui, certo? Vai ser como está na Bíblia CF, cada vocábulo ali em sua posição exata, certo? A Bíblia de Jerusalém, entre outras também, né? Eles mudaram a posição das palavras. Quer dizer, essa última frase aqui, que é o apó catabolês cosmo, que seria desde a fundação do mundo, ele coloca ligado ao nome, né? Ele coloca depois disso aqui, ó, o gegraptai to onoma autu. Então ele coloca depois disso aqui, ó, certo? Então depois dessa frase ele coloca isso aqui, tá? Aí a Bíblia ACF ela já vai por outro caminho, né? Ela coloca isso aqui após tu arnil tu esfagmeno, né? Que é ali o cordeiro, né? Que foi morto, tá? Bom, então o que acontece aqui? A língua grega, eu até já comentei isso em outros vídeos, né? A língua grega é uma língua sintética. O que é uma língua sintética? É aquela língua que não se importa muito com a posição das palavras. Então, por exemplo, quando você vai analisar algum texto, você não analisa necessariamente pela posição de cada vocábulo. Você vai analisar pela função sintática que cada palavra tem. E a função sintática
ela vai ser mostrada pela última letra da palavra, quando a gente trata, por exemplo, de caso genitivo. Então, por exemplo, essas duas letras aqui, ó, indicam que a palavra catabolês está no caso genitivo, certo? Nesse caso aqui, ó, essa última letra aqui, ó, indica que também está no caso genitivo. Aqui também indica um caso genitivo. Aqui também indica um caso genitivo, ou seja, eu sei que toda essa estrutura aqui, ela está no caso genitivo. Aqui, ó, já é um caso dativo, certo? Livro, né? Então, cada letrinha aí e tal, ela vai mostrar a função de cada vocábulo. Aí o que acontece? A língua portuguesa, a nossa língua, né? Ela é uma língua analítica, que é uma língua que o significado é expresso através da posição das palavras. Então, se eu falar assim, olha, o gato matou o rato, tem um sentido. Mas se eu inverter a posição das palavras, o rato matou o gato, já muda o sentido. Ou seja, o sentido é expresso pela posição das palavras. A língua grega não, ela já não se preocupa muito com essa questão. Então o que acontece? É completamente gramaticalmente possível fazer o que a Bíblia de Jerusalém ela fez aqui. Por quê? Porque ela está pegando a última frase, essa frase aqui, no caso, perdão, essa frase aqui, certo? E está colocando em outro local, que é após essa parte aqui que está em azul, o que é completamente possível você fazer dentro do grego, tá? Então, tanto a Bíblia de Jerusalém, gramaticalmente ela está correta, quanto a Bíblia ACF. Agora, existem dois pontos importantes aqui. O primeiro é, a Bíblia ACF, ela fez uma tradução mais natural da língua grega. Quer dizer, ela respeita as palavras, a ordem das palavras. Por quê? Porque a ordem das palavras já está trazendo o sentido da frase. Então, mesmo a língua grega não se importando muito com posições de palavras, ela ainda é uma língua que é escrita colocando posições de palavras. Nem sempre isso acontece, claro, né? Mas quando isso acontece, muitos gramáticos preferem deixar o texto como está escrito ali, né? Respeitando ali a posição de cada vocábulo, certo? Já outros, eles já não focam muito nisso, certo? Eles buscam mais ali o sentido, eles querem buscar o que o texto ele pode ser, como é que eu posso traduzir isso aqui de uma melhor forma, né? Então, os tradutores da Bíblia de Jerusalém, eles simplesmente trocaram a posição dessa frase e colocaram após isso aqui, certo? Então, o nome desse pessoal não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado, ou que foi morto, certo? Então, essa é a questão. Agora, existe um ponto para a Bíblia de Jerusalém, que é o que? O capítulo 17 aqui, eu vou mostrar a vocês, tá? Aqui, ó. No capítulo 17, versículo 8, nós temos aqui uma questão interessante, que é o seguinte: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que é e já não é, mas que virá. Perceba que essa frase aqui, ó, ela está no capítulo 13, versículo 8. É a mesma frase, do mesmo jeito. E aqui eu peguei, né, os dois textos gregos para a gente comparar, o do capítulo 17 e o do capítulo 13. Bom, aqui antes de começar a fazer essa comparação, você percebe, né, que no capítulo 17, versículo 8, não existe discussão. Aqui a tradução é essa mesmo, você só pode fazer isso aqui. Então a ideia é, cujos nomes não estão escritos no livro da vida
desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, esse pessoal que estava adorando a besta, os nomes, né, que eles tinham não estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, por causa do capítulo 17, versículo 8, então se traduz a mesma coisa lá no capítulo 13. É um argumento também, né? Já que o próprio autor, que já escreveu essa mesma frase antes, está repetindo aqui. Por que que aqui tem essa ideia e lá não? Entende? Então é uma questão interessante. Então aqui, por exemplo, ó, você começa daqui, né? Roi, catoicontes, ó, Roi, catoicontes, que é os que habitam, né? Os que habitam, epi, ó, epi, que é sobre, tes, ges, sobre a terra. Então esse epi, tes, ges é sobre a terra, certo? Sobre a terra. Deixa eu colocar aqui com outra coisinha para vocês verem, tá? Ó, epi, tes, ges, tá? Aí, ó. É a mesma frase ou não é? É a mesma frase. Aí vem ro, u, ron, u, né? Essa frase aqui, ó. Você tem um pronome relativo, que é esse aqui, o ron. Esse aqui é o pronome relativo. Aí que vai ser traduzido como cujo, né? E esse aqui é a partícula de negação, né? O não, tá? Então aqui, ó, você tem a partícula de negação, não. Aí você tem o gegraptai, estão escritos. Ó, o estão escritos, você percebe que ele está aqui também, ó. Tá vendo? Aí vem toônoma, olha, toônoma, certo? Toônoma, aqui, ó. O nome, coloca, né? O autor, né? O seu nome. Aí o que que acontece? Quando chega nessa parte aqui de toônoma, você percebe que o capítulo 13 e o capítulo 17, eles já dão um pulo. Por quê? Porque a última frase, que é o apocataboles cosmo, que é essa aqui, ó, você percebe que ela está aqui, ó, apocataboles cosmo, certo? Ó, aqui, ó, apocataboles cosmo, apocataboles cosmo, que é ali a expressão usada, né, para o desde a fundação do mundo. Então o que que acontece? Num capítulo 17, né, você vai ter a mesma frase, ou seja, os habitantes sobre a terra cujo nome não, aqui, ó, cujo nome não está escrito epitobiblion tes zoes, no livro da vida. Aqui você vai ter apocataboles cosmo, desde a fundação do mundo, certo? Aí aqui você tem a mesma frase, só que após o toônoma, você vai ter uma outra frase aqui, né? Que é o entobiblio tes zoes, né? No livro da vida, tu arnio do cordeiro, né? Tu esfagmenon, né? Que foi morto desde a fundação do mundo. Então você vai ter praticamente a mesma frase com as mesmas palavras nos dois textos. Então, se no capítulo 17 está falando que os habitantes sobre a terra cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, e essa mesma frase é repetida no capítulo 13, 8, então os tradutores eles entendem esse paralelo. E aí eles fazem a mesma tradução. No caso, a Bíblia de Jerusalém entende que o capítulo 17, versículo 8, não só ela como outras, né? Entende que esse capítulo 17, versículo 8, ele ajuda a traduzir o capítulo 13, versículo 8, certo? Então a ideia aqui seria exatamente como está aqui. Ou seja, quando ele fala, né, desde a fundação do mundo, que está falando do nome dessas pessoas, assim como no capítulo 17, versículo 8. Então, quer dizer, as duas traduções, tanto a Bíblia de Jerusalém quanto a Bíblia CF, elas estão gramaticalmente corretas, tá? O que pode influenciar em uma ou outra tradução pode ser, por exemplo, a questão da teologia, pode ser a questão da não compreensão, né? Porque se você usar cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo,
Então fica algo meio estranho, né? Já que ele morreu há 2.000 anos e não antes da fundação do mundo. Então existem diversos fatores que levam os tradutores a fazer uma tradução bem diferente daquilo que nós já temos, tá? Então a Bíblia de Jerusalém, ela não alterou o texto, ela fez uma tradução gramaticalmente correta. Agora, se você vai preferir uma ou outra, aí fica a seu critério. As duas são possíveis gramaticalmente, certo? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.